o que tu gostaria de ter feito que não fez ou vai fazer? Tanta coisa que isso dá um romance inteiro. Eu gostaria de ter feito cinema, porque depois de velha eu cheguei à conclusão de que tudo que tu precisa, por exemplo, para fazer uma exposição, imagens, luzes, som, iluminação e tudo, se eu tivesse feito cinema desde sempre, estaria tudo ali, nesse produto final. Então, inclusive a movimentação. Eu fiz um cursinho de movimentação, de animação, daquele Animator Pro, de anos atrás, porque eu queria mexer com as minhas pinturas. Até um certo ponto, até estou mexendo, porque eu faço interferências nas pinturas, que fica uma coisinha que pode abrir, uma coisinha que pode fechar, mas isso é muito primário em relação ao filme. Então, por exemplo, o filme é uma coisa... Cinema, não um filme. Cinema mesmo, cinema como profissão. Dirigir filmes, eu gostaria de ter feito, não fiz. Por 1001 circunstâncias, inclusive acompanhando meu marido casado pelo AI-5, que tinha que mudar de cidade o tempo todo, então tu fica meio sem rumo e sem local de trabalho. Então, nesse sentido, foi bom eu ter ficado nas artes plásticas, porque pegar um caderninho e desenhar uma coisa em cima do colo com um lápis pode em qualquer lugar, né? Nós fomos para o interior de Pernambuco, nós moramos nos mais incríveis lugares, então, se eu tivesse escolhido a profissão de cineasta, teria sido meio complicado. Mas assim, fiz desenhos e conheci outras culturas, rabiscos e pinturas, isso é mais fácil. Então, essa é uma das coisas. Não quero saber as outras. Agora, a impressão de mudar de ambiente, de chegar num país totalmente diferente, o ar, a impressão política, como é que foi Foi um baita choque. A chegada no Brasil foi um choque. Especialmente as favelas. Tanto assim que quando eu comecei a pintar, pintei exatamente esse lado, que foi não só um choque por lado ruim, como por lado bonito também, porque o colorido era inacreditável. O colorido nos morros, aqui eu continuo no morro, né, nesse ateliê, é no morro, e atrás da minha casa já tinha, não digo uma favela, mas casas bem humildes, e eu subia o morro com as tintas embaixo do braço e pagava os modelos para sentar para mim, velhos, crianças, todo mundo. Então, assim eu comecei de paixão de ver isso, paixão e compaixão também, porque de um lado eu estava com pena de ver isso, de outro lado eu vi uma riqueza incrível nessa situação de absoluta liberdade. Mas na parte artística política, o Brasil não dá retorno nenhum. Como assim? Piorou? Piorou? Não sei se piorou, porque hoje tu fica sabendo das coisas, naquela época não sabia. Eu acho que aconteciam as mesmas coisas, só que não se sabia. Não tinha nem televisão direito, tinha uma caixinha preta e branca, de vez em quando trazia umas notícias. Os jornais só publicam o que convém, especialmente se tu não tem acesso a todos os jornais. E tu só hoje tem acesso a todos os jornais. E mesmo hoje tu tem que comprar 3 jornais para ficar sabendo alguma coisa. E mesmo isso não é suficiente, ainda tem que entrar na internet, bombardeado de tantos lados e de tantas divergências de informações, que para tu realmente saber o que acontece, eu acho que nunca fica sabendo. Mas só com 5, 6 fontes diferentes, opostas, daí dá para ter uma ideia. Naquela época era, o que se via, o que se falava, mas dependia do círculo onde tu andavas, e do jornal que tu lias. É o que tinha em Porto Alegre, 2 jornais. 2 jornais. Ou 2 grupos, vamos dizer, né? Quem negocia as artes? Bom, eu não lido com galeristas que atravessam muito. Já tive umas, até em São Paulo, que deixei trabalhos e que ficaram lá, e quando queria retirar, ouvi dizer, como? Nunca apareceu. Isso acontece, né? Não, eu acho que a gente também tem que escolher as galerias. Mas as galerias... O Gustavo Nacle e eu, um dia,
achamos que não, o melhor é a gente mesmo se expor. Eu vou te contar o que é isso, o que foi isso, porque isso foi tragicômico. Nós abrimos um showroom que se chamava Nacle Tomaselli, num bairro chique, num prédio de profissionais, tipo médicos, psiquiatra, tinha de tudo lá nesse prédio. Então, no hall de entrada tinha uma lojinha em frente aos elevadores, e nós achávamos que, expondo lá os nossos trabalhos, primeiro, nós dois temos uma afinidade de linguagem. Então, a gente está exposto dentro de um contexto que nós mesmos podemos criar. Aí vem gente com dinheiro e vai passar, enquanto espera o elevador subir, desce pelo elevador, fica olhando, fica assim, cantando e fica comprando. Aí fizemos um jornalzinho, o jornal Então, que foi um jornal que causou umas brigas homéricas na cidade. Naquela época durou 5 anos. A gente mandava para os artistas, e tudo distribuição gratuita, com pequenos anúncios de moldurarias, galerias, gente amiga e tal. E largamos também no Ateliê Livre, no Museu do Trabalho, na entrada do Marques, etc. Esse jornal acompanhou o nosso showroom, que durou 1 ano, porque a gente fez um contrato de aluguel de 1 ano, e depois de 1 ano, até antes a gente estava até aqui, porque o comércio da arte é assim, tu não sabes onde estão os compradores, tu tem que ter alguém para fazer a intermediação, tu não pode chegar e dizer assim, por favor, compra o meu quadro. Daí tem que ter alguém na galeria, de plantão. Se tu mesmo fica de plantão, não ficas mais trabalhando, fica sentado lá. E a pessoa que fica lá e tem só 2 artistas, não tem o que fazer, começa a fazer tricô ou qualquer coisa. E também tem que ter um talento e tem que ter uma inserção na sociedade que tem dinheiro. Então nada disso funcionou. E depois de 1 ano a gente estava até aqui com o nosso showroom e voltamos para as galerias. Aí a gente notou, como eu te digo, só entende arte quem tenta fazer a arte. E só entende de galeria quem tenta fazer uma galeria. Aí, uma vez que tu tentou fazer uma galeria, nunca mais vai falar mal das galerias. Porque isso, quem não sabe, tem aluguel para pagar, tem funcionário para pagar, esse funcionário tem direitos, INPS, seguros, vira uma burocracia e aí não fica fazendo mais nada. E o tempo perdido que poderia estar criando. Sim. Então, vender arte sempre foi um problema muito grande para todos os artistas na história toda da arte, desde o início até os dias de hoje. Essa ideia de ateliê itinerante, isso é muito legal se alguém comprasse essa ideia, né? Ateliê, sim, fazer uma bienal que seria um ateliê itinerante, que não tem sede, não tem exposição, tem uns ônibus. E o artista que tem um ateliê se dispõe a receber durante 1 semana e depois durante outra semana, e faz um circuito assim, vai também nas galerias, vai em tudo que lugar. Aí fica inserido no contexto. Pode os artistas falar mal das galerias, os galeristas falar mal dos artistas, ou no ateliê fica olhando a sujeira, ou a limpeza, ou a técnica que funciona, que não funciona, que deu errado, que está em processo. Eu acho que só assim, porque o resto, a gente fala que foi horrores de gente na Bienal, mas isso é porque os colégios foram ônibus e ônibus do colégio. Então, aquela numeração que eles falaram, que passaram tantas milhões de pessoas pela Bienal do Mercosul, contaram também as esculturas expostas ali no Praia de Bela Shopping, aí em frente, né, no Beira Rio. Contaram as pessoas que passearam lá no domingo, que nem olharam, nem sabiam o que era isso. Passaram com carrinho de bebê, com bicicleta, coisa assim. Então, esses números, na realidade, não dizem muita coisa. E você não consegue envolver o espectador. Aí não sei. Tem exposições, assim, tipo, você tem uma exposição de Van Gogh em Nova York, tem filas e filas de espera para conseguir entrar no museu.
dobrando as esquinas. No Rio também houve isso quando vieram os franceses, né? Até as coisas antigas do Louvre, uma vez tinha uma exposição, e as pessoas fazem filas para entrar e olhar, mas o que aí atrai é a fama daquelas peças. Não é a arte contemporânea feita no momento agora. Essa, tu precisa realmente ser inserido no contexto, conhecer as regras do jogo. E as regras do jogo é como se faz isso. E falar com o artista para ver o que ele tinha em mente, porque às vezes essa arte contemporânea precisa até de uns painéis explicativos do lado, né? Tanto assim que tem esse famoso livro do Tom Wolfe que ele disse a arte, a palavra pintada. Tem esse livro, né? Que o cara descreve como não entende, se simplesmente olha para isso, não entende, então tem uma baita explicação do lado. Uma vez tinha na Bienal do Mercosul um cobertor, um enrolado, um tecido enrolado no chão, e sem a devida explicação na parede, que dizia que isso era feito por artesãos com um fio tal, que o fio tinha o tamanho da distância da Terra até a Lua. E com esse fio, não sei quantos milhões de quilômetros, eu acho que 360 mil quilômetros, não sei exatamente, esse fio tinha esse tamanho, com esse fio teceram um negócio, eu acho que é um cobertor, tipo assim, uma manta. Se não está escrito, tu não tem noção o que é isso, mas se por acaso tu entras no ateliê onde isso é feito e tu vê que são não sei quantos tecelões ou tricotadores ou tal, é diferente, né? Isso é conceitual. É conceitual, mas tu tem que entrar no conceito. Sim. Né? E tu tem que ver sendo feito, porque apenas o produto final, às vezes, não se entende, né? Mas isso é um processo de pensamento. E também uma pequena descrição na parede não é suficiente, porque não envolve. Isso tem que envolver. A arte tem que ser visceral. Se ela não é visceral, ela não atinge as pessoas. E aí fica passando de lado e compra assim uma coisa ou outra quando falta um espaço na parede, mas realmente penetrar no assunto só participando. Teu projeto agora, quero saber qual é? O meu projeto no momento, que ninguém está vendendo nada, e não, por isso que não vale fazer a exposição nenhuma, porque a exposição só dá gastos. Então, é um tempo de recolhimento e de balanço, que nem no banco, no fim do ano fecha o banco, né? Faço balanço. Então eu cheguei à conclusão de que eu ainda preciso entrar nos segredos da pintura. Essa ideia me veio quando olhei muito a fundo e muito intimamente e muito mergulhadamente um grande livro sobre o Lucian Freud. Aí eu descobri que na realidade ele que sabia da pintura e eu não sei. Então eu resolvi fazer retratos, porque ele era grande em retratos, né? Eu comecei a minha vida fazendo retratos. A minha primeiríssima pintura foi o retrato da minha mãe. Comprei as tintas, aliás, ganhei do meu marido uma caixa de madeira lindíssima da fábrica Schminke, alemã, que são as tintas mais chiques, mais finos, mais maravilhosos, com os pigmentos mais maravilhosos do mundo. E a caixa cheia de tintas. Aí eu disse para minha mãe: mãe, faz favor, senta aqui, eu preciso do modelo. Aí comecei, então, com esse tipo de modelo. Os parentes, os irmãos, minha mãe, e depois os autorretratos, porque tu não tem modelo, então, olha, pega um espelho e fica estudando, né? E eu estou voltando para isso agora, porque eu passei por várias tentativas de estilo, vamos dizer. Não que tivesse mudado o estilo, mas a gente sempre parte de uma coisa que está no coração. Então, no meu coração de 15 anos estava o Egon Schiele. E depois, com o decorrer do tempo e das suas das práticas individuais, a gente vai em outros caminhos e às vezes escolhe depois um outro, mais próximo. Por exemplo, o Giacometti. Mas agora, por último, aquele
artista completamente fora do contexto da arte contemporânea, que é o Lucian Freud, que é um louco que está pintando como se pintava muito antigamente, mas não tão igual, e fez o maior sucesso. Ele entrou nas carnes das pessoas e nos olhos das pessoas. Então eu estou agora brincando com isso. Então tive várias vítimas que eu fiz o retrato, que obviamente não gostaram, porque ninguém gosta de ser retratado, porque tem vários motivos. Primeiro, porque o artista pode ser muito ruim. Eu não digo que eu não seja. Mas segundo também, porque a pessoa nunca se vê retratada, porque a pessoa se vê no espelho espelhado. A pessoa não se vê como é. Tu não tem jeito de te ver como tu és, porque ou tu te vê numa fotografia, ou tu te vê no espelho. Até Narciso se via numa poça d'água, né? Ou num lago, para ser mais romântico. Então é virado. Eu, por exemplo, tinha um chumaço assim pintado de branco, ou não pintado branco original, de um lado, mas na fotografia ele está do outro lado. E a mesma coisa acontece quando uma pessoa olha o retrato, tanto de fotógrafo, diz, como eu estou mal nessa fotografia. Pode ser um fotógrafo fazer um retrato assim, fotográfico, artístico, o cara nunca vai gostar. O cara vai dizer, como está mal essa fotografia? Por que está mal? Porque ele está virado. E aí acrescenta mais o estilo do artista, quando é uma pintura e fica um pouquinho distorcido e qualquer coisa assim, então essas coisas acontecem. Então eu pintei em 67 a avó do meu marido. Quando ela viu, ela disse, mas eu não tenho essas bochechas. E assim vai. No momento, então, estou tentando descobrir como pintar um olho, a expressão de uma pessoa. E ainda por cima, porque eu estou lendo, já há muito tempo, porque eu leio 5 páginas e fico pensando e fico olhando, do Paruda, aquele cubano maravilhoso, que escreveu aquele livro famosíssimo, O Homem que Gostava de Cachorros, né? Mas agora eu estou lendo o livro Hereges. E aí descreve durante umas quase 100 páginas no livro um aprendiz no ateliê do Rembrandt. E esse aprendiz aprende a fazer pintura. Mas aprendiz assim, 3 anos só varrendo o chão, e podendo olhar um pouquinho, e depois aos poucos foi introduzido nessa arte. E a aula magna que ele teve do Rembrandt foi sobre a expressão de uma pessoa e a luz que está nos olhos. Então, como eu nunca me fixei tanto nisso, e como agora eu não tenho nada mais para fazer, estou tentando descobrir como é que se pinta um olho humano. Bom, você está buscando aprimorar ainda em cima da pintura, depois desse tempo, dessa caminhada? Sim, depois de 50 anos de pintura ainda tem que aprender muito. Todos os dias. Todos os dias. E sempre acontece uma novidade. E na pintura é assim, tu não sabe onde parar. E aí vai pintando e depois, quando está pronto, ainda não está pronto, porque poderia ter sido de outro jeito. Então esse outro jeito começa uma nova pintura. Normalmente a gente faz a nova pintura em cima da velha pintura, em cima da velha. Então uma pintura pode ter 10 pinturas, uma em cima da outra. E com isso pode se estragar completamente, como também pode aprofundar. E esse jogo de parar, continuar, isso é interessantíssimo. Então, eu assisti o Iberê pintando um quadro que já estava vendido. Eu cheguei no ateliê, o quadro tinha sido vendido de véspera. Aí ele chegou e disse assim, esse vermelho lá em cima no canto está me incomodando. E foi lá com a espátula e deu uma mexidinha nesse vermelho, que era uma manchinha de nada. E aí ele começou, mas agora começou a praguejar e raspou aquele vermelho, botou o vermelho no outro lugar do quadro. Como era aquela fase da pintura gestual, ele repintou o quadro todo naquela tarde. Eu fiquei olhando, estava pensando assim, ele raspava aquelas tintas importadas francesas caríssimas e jogava assim no papel higiênico no chão, assim, exprimia um tubo depois do outro e refez o quadro. Então, na realidade, o quadro existe na fotografia, mas depois é outro. E assim, esse jogo não termina nunca, né? E aí pode viver 200 anos e ainda vai ter que descobrir como é que se pinta.
Então eu nem preciso perguntar se faria tudo de novo. Mudaria algumas coisas. Não mudaria nada, porque esse caminho é assim que foi, e eu só preciso de muito mais tempo para descobrir tudo, mas não tenho mais muito tempo. E parece que o ser humano só pode viver até 130 anos, isso é muito pouco para entrar nos segredos da pintura. Mas é uma verdade. Parece uma gracinha, mas não é. Eu li um livro que um amigo me deu de presente, que eu emprestei para um outro amigo e que não sei mais onde está, no ateliê do Giacometti. Aí vem um jornalista dos Estados Unidos e faz uma entrevista lá na Suíça, no ateliê dele. E ele diz, eu vou pintar teu retrato. Eu acho que quando um artista diz, vou pintar teu retrato, o cara tem que sair correndo, porque isso é um perigo. Então ele sentou, o jornalista sentou, e o Giacometti começou. E depois, no fim da tarde, destruiu tudo. Ele disse, tu volta amanhã. Aí ele voltou, e daí ele descreve, esse jornalista teve que remarcar a sua volta, o avião, várias vezes, e passou não sei quantos dias, indo todos os dias no ateliê do Giacometti, e no final eu acho que o quadro era tal qual era no início, apenas algumas variações impercebíveis para um leigo, mas ele pintou, repintou, raspou, pintou de novo, assim durante um tempão. E dizem que esse livro então descreve essas sessões, tudo que ele fazia quando parava, o que ele fazia, como comia, que voltava, como praguejava, como ficava desesperado, porque a gente fica desesperada quando não dá certo, de repente vem uma luz e dá certo, mas aí não combina com o fundo, e assim é uma luta. Mas é uma luta gloriosa. Dizem que o Picasso levou 3 anos para pintar a Gertrude Stein. 3 anos. Então, é isso. E depois pode ficar parado o quadro, e depois de 1 ano começa a enxergar o quadro. E aí repinta, pinta em cima. Ou esconde. O Iberê pedia para a mulher dele, me tira esse quadro, ela botava no quartinho, fechava a chave, escondia a chave. Porque o impulso é sempre querer fazer mais, ou melhorar umas coisas assim. E num outro momento aquele quadro seria adequado para ele. Sim. Terminar ou Sim. até aprovar. É. Como é que é dormir para um artista, principalmente para um pintor, ter uma ideia no meio da madrugada ou no café da manhã, quando as cores ali dos alimentos, isso tudo toca, influencia? A gente sonha muito, acho, eu pelo menos, eu sonho muito. De vez em quando eu levanto de noite e faço uma anotação num caderninho assim, isso eu faço de vez em quando. Mas eu comecei uma outra coisa estranha, eu comecei a escrever. Eu comecei a ter livros, um diário sim, assim, mas o diário foi muito simples, foi uma anotação do quadro, da data do quadro, tamanho, mas esse não é meu feitio. Eu não sou de ter a ordem me inibe, tudo assim bonitinho me tira. Eu acho que eu me nutro do caos em minha volta. No momento está organizado porque eu tive visita morando no meu ateliê, mas esse não é o normal. Essa mesa bonitinha com toalha, isso não é o meu normal. Então acontece que eu comecei a anotar cada vez mais coisas, comecei a tecer comentários sobre uma exposição que eu vi, aí aconteciam em briguinhas engraçadinhas entre os artistas, e comecei a anotar isso e tudo e tal, e foi crescendo, e um dia o Lauro Schirmer morreu Hundertwasser, que é um famosíssimo artista austríaco, eu sendo austríaco, o Lauro Schirmer pediu para eu escrever um texto sobre a morte do Hundertwasser. Eu escrevi, e a Zero Hora publicou, e depois morreu Alice Brigman, no mês de fevereiro, e não saiu, uma grande amiga minha, uma maravilhosa pintora, e não saiu nada a respeito dela, e eu sentei e escrevi um texto. Eu pensei assim, não é possível morrer assim, numa cidade, e ninguém tomar conhecimento. Eu escrevi um texto, a Zero Hora publicou. Eu achei bom o texto, até hoje acho bom o texto,
E aí me convidaram a fazer assim uma coluna quinzenal no segundo caderno durante 2 anos ou 3 anos. E aí me deu vontade de escrever. Aí eu escrevi um livro e agora eu tenho outro livro pronto. Então isso acrescenta coisas ao meu fazer concreto. São assim pensamentos sobre o fazer, pensamentos sobre o que é arte, pensamentos sobre o mercado da arte, a sociedade em geral, as coisas cotidianas ou não tão cotidianas. Isso me dá um grande prazer também. Por isso que não tenho tempo de fazer cinema agora, porque ainda estou descobrindo como pintar e na outra parte do tempo estou escrevendo. Mas até os 130 anos acho que dá para fazer. Não, é que dá. Segurar um pouco. O quadro que tu ainda não pintou. O quadro da tua vida, na verdade, né? Que é o quadro que a gente não pintou. Não, eu não sei qual é o quadro da minha vida que eu não pintei. Não é um tema, tipo assim, eu vou pintar a glorificação dos deuses no Olimpo. Não é nada disso. Eu preciso pintar um quadro que me deixe totalmente satisfeita, mas eu acho que isso não existe. O quadro da gente não existe, porque é um caminhar, a vida é um caminhar. E o dia que eu acho o quadro que eu não pintei, eu pintei, daí pá, dá para ir embora, né? É o final, mas isso não existe.